Oiê, mulherada! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tatuagem. Sempre vocês me mandam perguntas no Instagram quando eu abro caixinha, enfim. Bruna, tatuagem é pecado? Bruna, eu quero fazer tatuagem. Como é que funciona isso aí para nós que somos cristãs? Gente, vamos entender como é que funciona isso para você poder dormir tranquila nessa noite. Um texto que usam muito para falar contra a tatuagem é o texto que está lá em Levítico 19:28. E nesse texto diz assim: quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem façam marcas no seu corpo, diz o Senhor. Ou em outras versões ele fala: não façam tatuagem no seu corpo. E aí vamos entender certinho como é que funciona isso? Como eu sempre falo para vocês aqui, como eu sempre ensino vocês, a Bíblia ele é um livro que você precisa ler e entender os contextos. Não adianta você pegar um versículo isolado e aí a partir desse único versículo você aí entender aquilo que você quiser, né? Então, mais uma vez, esse texto nós temos que entender qual é o contexto que ele foi escrito. E o livro de Levítico, nesse capítulo e versículo que nós estamos comentando aqui, Deus estava falando com Moisés. Porque o que acontece? O povo de Israel ele tinha passado um tempo lá em cativeiro no Egito e por isso o povo de Israel ele acabou pegando para si alguns costumes pagãos. E aí Deus estava então reorganizando aquela sociedade. Nesse contexto o povo já estava liberto, eles estavam ali no Monte Sinai aprendendo. Então Deus estava dando algumas instruções para Moisés, né, sobre o que ele devia fazer para reorganizar o povo e para tirar esses costumes deles. Como que funcionava esses costumes, né? Um desses costumes era o culto aos mortos. E aí como que funcionava? Esse povo eles faziam marcas nos corpos simbolizando memórias dos seus antepassados, né? Eles meio que divinizavam ali as pessoas que tinham morrido e para meio que fazer uma homenagem para essas pessoas, eles cortavam os seus corpos como símbolo disso. E aí essas pessoas meio que viravam uns deuses para eles. E Deus estava orientando, falando assim, ó, pessoal, é o seguinte, vocês não precisam ficar fazendo essas marcas no corpo, vocês já possuem um único Deus que sou eu. Então Deus estava ali ensinando esse povo. Então acho que ficou bem claro que se trata de um contexto específico cultural daquela época, né? Mas dentro disso, então assim, primeira coisa, pode dormir com a sua consciência tranquila hoje, tatuagem não é pecado, tá bom? Se é isso que vocês querem tanto saber, que eu tanto recebo. Porém, eu acho que vocês devem avaliar alguns pontos antes de fazer uma tatuagem. O primeiro ponto que você precisa avaliar é o seguinte: ai, Bruna, eu quero muito fazer uma tatuagem, mas eu sou solteira, eu moro com os meus pais e os meus pais não aceitam que eu faça. Então você precisa respeitar essa autoridade, né? A Bíblia nos manda respeitar as autoridades. E se você ainda depende dos seus pais, se você mora dentro da casa deles, se você é alimentada pelo dinheiro deles ainda, nada melhor do que você respeitar também aquilo que eles estão falando, né? Ser submissa à opinião deles. E aí depois, quando você tiver o seu próprio aí dinheiro, quando você já for maior de idade, etc., você toma suas próprias decisões. Mas é importante você respeitar, você não travar uma guerra por conta disso. Se você é casada, por exemplo, e o seu marido, ele não gosta, ele não acha legal, sabe, você deve avaliar, por que eu quero fazer essa tatuagem? Sabe, se nem meu marido, que é a pessoa que eu amo, que tá aqui comigo, não gosta, eu vou fazer por quê, sabe? Eu tenho algumas tatuagens, ó, uma delas é essa daqui, que tá escrito Thank You God, tem uma no ombro também, tem uma no pé, e quando eu fiz a minha primeira tatuagem, eu ainda era solteira e ainda era menor de idade. Só que no meu contexto ali da época, os meus pais eles aprovavam, até porque o meu pai ele é todo tatuado, então eu nunca tive problema com isso. E a minha mãe sempre foi muito de boa nessa questão. Então assim, eu não precisei desrespeitar ninguém, passar por cima de ninguém para fazer a minha tatuagem. Eu tinha
tinha o apoio dos meus pais e eu achava legal e eu curtia, então eu fui lá e fiz numa boa. Agora, se não é o seu caso, eu acho bom você repensar. O segundo ponto que você tem que pensar é qual é a sua motivação em fazer essa tatuagem, sabe? Porque às vezes você quer fazer só porque todo mundo tá fazendo, porque é legal, é uma modinha da época, mas e daí? Sabe? É só por isso? Não tem mais nada, assim, é uma coisa permanente, nunca mais vai sair do seu corpo. Depois, se você quiser tirar, você vai pagar caro por isso, vai doer também, vai ser um processo. Então, assim, vale a pena pensar qual é a sua motivação. Sua consciência tá totalmente tranquila quanto a isso, né, pra você fazer? Se sim, ok, vai lá e faz, legal, você vai curtir, vai ser bacana, mas se você não tá totalmente em paz, você nem sabe ainda o que é que você quer tatuar, então vale a pena também você repensar. A terceira coisa é o seguinte: não faça algo que você possa se arrepender depois. Quem aí, né, já viu, a gente vê, às vezes a pessoa tatua o nome de um namorado, de uma pessoa que ela gosta, que não é nem casado ainda, e depois ela acaba se separando dessa pessoa, acaba acontecendo alguma coisa, e aí fica lá o nome escrito, ou você tem que correr atrás para tirar, ou talvez você ainda é uma adolescente, tem 16, 17 anos, e agora você gosta de algum desenho, você gosta de alguma coisa, mas pensa que você vai crescer, você vai amadurecer, e talvez esse desenho aí que você ama hoje, você não vai mais gostar lá pra frente, só que aquilo vai ficar com você pra sempre. Então, assim, pense bem naquilo que você quer tatuar, sabe? Isso tem algum significado pra você? Você acha que vale a pena você colocar no seu corpo algo que vai ser pra sempre, que nunca vai sair, ou pra sair vai ter um certo trabalho também, como eu já disse aqui? Então, assim, pensa certinho, você vai amadurecer. Eu penso muito nisso, que tem que ser algo que você realmente nunca mais vai enjoar, nunca mais vai querer tirar do seu corpo. Tá bom. O quarto ponto é pense no futuro, né? Como eu falei agora no ponto anterior, você não pode pensar no agora. E também pensar no futuro, no seu propósito de vida. Às vezes você quer ser uma missionária. E aí, o país que você quer entrar para pregar o evangelho, ele aceita a tatuagem? Tem isso também. Muitas vezes é legal na hora, no momento, mas você não tá pensando no futuro. Tem muitos países que não são de acordo, né, com tatuagem, e aí você pode ter problema no futuro com relação a isso. E o quinto ponto que eu quero citar aqui é com relação à sua vida profissional. Gente, ainda hoje eu sei, nós vivemos, né, no século 21, modernidade, só que ainda hoje tem empresas que não aceitam pessoas tatuadas e que você é logo eliminado ali quando você chega e aquele recrutador percebe que você tem uma tatuagem visível. Isso pode te prejudicar no mercado de trabalho. Então pense bem se você quer mesmo fazer essa tatuagem, o local que você deseja fazer essa tatuagem, né? Porque tem locais que não são tão visíveis e que talvez é uma tatuagem pra você e só você vai ver e beleza. Então pensa bem. Todos esses pontos é bom você avaliar para fazer a sua tatuagem ou não. Então é isso, gente. Percebe que é algo muito mais prático do que teológico? Você tem que pensar na prática. O que é ponto a ponto, se vale a pena, se não vale fazer. Como eu disse, no meu caso, eu queria fazer, os meus pais aprovaram, eu achava legal, ainda acho, inclusive quero fazer mais. Hoje eu tenho significados específicos para fazer tatuagens que eu quero, que tem um significado para mim. Na época que eu fiz nem tinha tanto significado, mas eu não me arrependo também, porque as minhas tatuagens são pequenas, são lugares que não são assim, ó, meu Deus, que mulher tatuada, sabe? Então é isso, eu acho que você tem que pensar certinho, dorme com a sua cabeça tranquila com relação à Bíblia, né? Você que é cristã, mas pensa nesses pontos práticos que vai ser importante para sua vida. Então por hoje é isso, meninas, espero muito que eu tenha sanado essa dúvida tão enorme de vocês. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, não perde mais tempo, se inscreve aqui, porque como você já viu, toda semana tem vídeo interessantíssimo para você.